Vamos imaginar a seguinte cena. Uma sala de reuniões, assim, perfeitamente silenciosa. O ar-condicionado tá zumbindo, as cadeiras são super confortáveis, mas o clima é de tensão absoluta. Uhum. Todo mundo tenso. Pois é. A liderança acabou de jogar na mesa um problema complexo daqueles que ameaçam o trimestre da empresa e pediu algo como: precisamos de uma ideia nova, algo totalmente fora da caixa. O que a gente faz? E aí, o que acontece? Ninguém respira, né? Exato. Ninguém respira, as pessoas começam a olhar intensamente para as anotações rabiscadas no caderno, dão aquela limpada na garganta. De repente, os veios da madeira da mesa se tornam, a coisa mais fascinante do mundo. É um clássico. E esse silêncio, esse vácuo constrangedor, não é falta de criatividade da equipe. É puro instinto de sobrevivência. É o som de dezenas de cérebros calculando rapidamente o risco social e o risco profissional ali na hora e chegando à conclusão muito óbvia de que abrir a boca naquele momento é simplesmente perigoso demais. É uma paralisia induzida pelo medo da exposição, sabe? Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje é tão crucial. A nossa missão nessa exploração dos materiais é desvendar um paradoxo bem fascinante sobre como a gente realmente resolve problemas difíceis. E é um paradoxo contraintuitivo. Muito. Porque para consertar algo de verdade, ou para encontrar uma solução que não seja só um curativo temporário, a gente precisa estar disposta a quebrar o pensamento convencional. Nós vamos investigar como a assunção de riscos e a criação dos chamados espaços seguros são os verdadeiros motores da inovação. E, olha, o que é fundamental a gente estabelecer desde o primeiro minuto dessa nossa conversa é que as fontes não estão, de forma alguma, fazendo uma apologia à irresponsabilidade corporativa. Não é para sair fazendo loucura. Exato. Não se trata de sugerir que alguém pegue o orçamento anual de um departamento inteiro e, aposte tudo num palpite selvagem. O ponto central dos textos é entender que o pensamento de alto nível, aquele que realmente resolve crises, exige que a mente saia da zona de conforto cognitiva. Vamos desempacotar essa ideia de zona de conforto cognitiva. Porque só maravilhoso na teoria, né? Mas na prática, as empresas adoram rotinas previsíveis. Sim, e com toda razão, quando a gente está falando de processos operacionais. Se a busca for por uma solução básica para um problema rotineiro, que não exige muita imaginação, digamos, otimizar a rota de um caminhão de entrega. Tá, um problema logístico padrão. Isso. Nesse caso, o risco zero funciona perfeitamente. Aplica a cartilha e pronto. Mas quando o problema é inédito, a busca pelo mais seguro se torna um maior inimigo da excelência. Para a inovação real, introduzir o risco no processo de pensamento é totalmente negociável. O que nos leva direto para o que os materiais chamam de paradoxo do risco. Porque se a gente parte da premissa de que o risco é o combustível do progresso, a grande questão passa a ser de que tipo de risco a gente está falando, né? E por que o nosso cérebro foge dele como se fosse um predador na savana. A distinção cirúrgica que as fontes fazem e que a gente precisa ter em mente é entre o risco na execução e o risco no planejamento. São coisas bem diferentes. Totalmente. O progresso exige risco, mas a genialidade da coisa está em permitir e até exigir a tomada de riscos durante o processo de pensamento preliminar. É criar um ecossistema onde ter uma ideia terrível não só é aceitável, mas é visto como um subproduto natural para se chegar numa ideia brilhante. E a aceitação profunda de que os erros, pelo menos nessa fase de ideação, não são fatais, eles são degraus, sabe? Para visualizar como isso funciona na prática, eu sou muito fã da analogia do trapezista de circo que o material traz. É uma excelente imagem visual. Como é que a física do trapézio explica o nosso comportamento no escritório? Então, imagina um trapezista tentando executar um salto triplo mortal inédito, a uns 30 metros de altura. Se ele tentar isso pela primeira vez, logo durante o espetáculo, com o público olhando e sem uma rede de proteção lá embaixo, isso é risco de execução. É irresponsabilidade pura. Exatamente. É irresponsável. Se ele errar 1 milímetro do tempo, é o fim da carreira. Talvez da vida, né? E o corpo dele sabe disso. Os músculos ficam super tensos.
E músculos tensos não realizam acrobacias fluidas. Faz todo sentido. No mundo corporativo, tentar uma ideia radical sem testar e falhar afunda a empresa. Mas a solução não é proibir o salto triplo. A solução, que os textos apontam, é instalar uma rede de proteção gigantesca durante os treinos. A rede de proteção, nesse caso, atua como um amortecedor psicológico. Isso. O espaço seguro é a rede. E por que o circo gasta dinheiro montando essa rede enorme? Não é porque eles querem que o acrobata caia. É porque a simples presença da rede diz pro cérebro dele, tipo, se você errar o tempo da rotação, você não vai morrer. Você vai quicar e voltar para a plataforma. E é só por causa dessa garantia física que ele tem a coragem de soltar as mãos da barra, de tentar algo que nunca foi feito antes. Perfeito. É exatamente essa a lógica. E se a gente trouxer essa física do trapézio para a biologia do comportamento no escritório, a lógica se mantém intacta. Sem essa rede psicológica que tem que ser construída pela liderança, a equipe inteira vai passar a carreira executando só as acrobacias mentais mais básicas. Aquelas que já foram testadas, aprovadas, que não chamam muita atenção. Pode é. O próprio medo do fracasso é a barreira que impede o surgimento das respostas mais complexas. Se uma ideia ruim significa demissão, ou perda de bônus, ou até humilhação pública, ninguém sequer solta as mãos da barra. Mas aí eu fico pensando, se essa rede de proteção é tão absurdamente benéfica, se ela libera todo esse potencial criativo da equipe, por que a nossa configuração padrão nas empresas é basicamente rasgar essa rede? É uma ótima pergunta, porque, diante de um desafio, o nosso instinto mais básico é o pânico, levando a gente de volta para aquela sala de reunião silenciosa e constrangedora do início. Mas assim, a gente não é condicionado desde a época da escola a ter que dar a resposta certa. É quase como se a gente tivesse que desaprender anos de condicionamento social para sermos bons solucionadores de problemas. Nossa, com certeza, você tocou no ponto central. Esse silêncio não é um defeito de fábrica do cérebro humano. Ele é uma adaptação. O medo que paralisa as pessoas numa reunião não é inerente à tarefa de resolver o problema em si. A raiz desse medo está muito ancorada no conceito de aversão à perda, e principalmente no custo social do fracasso. E como funciona essa mecânica do custo social? Porque, racionalmente, a gente está só falando sobre dar uma ideia para, mudar a cor de um botão num aplicativo ou alterar o fluxo de um relatório. Não é questão de vida ou morte. A chave, segundo as pesquisas, é entender o fenômeno do catastrofismo, que atua como um mecanismo de defesa bem primitivo. O nosso cérebro evoluiu para nos manter vivos em tribos, sabe? E na tribo, a rejeição social literalmente significava o exílio e a morte. Caramba! E hoje, a nossa tribo é o escritório. Quando alguém pensa em dar uma ideia não testada, a amígdala cerebral dispara um alarme de ameaça gigante. O cérebro cria uma cadeia de eventos catastróficos que são totalmente desproporcionais ao que está acontecendo. Tipo o quê? O cérebro pensa, se eu sugerir essa mudança no relatório e a diretoria não gostar, eles vão achar que eu sou incompetente e se acharem isso eu não vou ser promovido, vou ser o primeiro da lista de cortes, não vou conseguir pagar o financiamento da casa e vou perder tudo. É o famoso sequestro da amígdala, né? Numa fração de segundo, uma simples sugestão de design se transforma numa ameaça de sobrevivência. Mas, olha, tem um componente corporativo moderno nisso também que as fontes destacam. O foco nas métricas. Isso. Nós somos fortemente condicionados pelo ambiente a proteger os nossos indicadores de performance. As metas trimestrais cruéis, sabe? A estrutura tradicional ensina uma lição muito clara sobre a assimetria do risco. Explica melhor essa simetria pra gente. É assim, se a pessoa tem uma ideia brilhante, que funciona, a empresa ganha milhões e o funcionário talvez ganhe um tapinha nas costas. Um e-mail de parabéns. Exato, um e-mail com emoji. Mas se a pessoa propõe algo radical e falha, a culpa é inteiramente dela. O risco pessoal de dar uma ideia é muito maior que a recompensa. E é essa assimetria que legitima o silêncio nas reuniões. As pessoas não são bobas. Elas calculam rapidamente que o custo social e profissional de estar errado é infinitamente maior do que o benefício potencial de estar certo. Faz muito sentido. E sem desestigmatizar ativamente a ideia de que estar errado é normal, a curiosidade é a primeira vítima. E quando a curiosidade morre,
A resolução de problemas deixa de ser um exercício de inteligência e vira só um exercício de conformidade. É só seguir o manual e não fazer onda. Então, compreendendo que existe essa bomba relógio de silêncio armada pela nossa biologia e reforçada pela cultura de metas, como é que se desarma isso? A responsabilidade de mudar essa regra do jogo recai totalmente sobre quem gerencia a dinâmica, né? Totalmente. Os supervisores, as lideranças. E a principal tática apontada nos textos para desarmar essa bomba é desestigmatizar o erro. Mas repare na palavra, é fazer isso ativamente. Não é só discurso. Não mesmo. Não basta colocar um pôster bonito na parede da Copa dizendo aqui nós amamos inovar. A liderança precisa transformar o erro na fase de planejamento numa parte integrante e visível de como o grupo chega à resposta certa. Tá, mas como isso não vira apenas um discurso motivacional vazio? Como isso se materializa na rotina, na prática? Através da modelagem de comportamento, que é uma ferramenta incrivelmente poderosa. A pessoa em posição de liderança precisa ter a coragem de errar em público. Errar de propósito? Não de propósito, mas ser transparente com o erro. A equipe precisa ver a diretora sugerir uma tese, testar com o grupo, ver que a tese falhou miseravelmente, e então assistir a essa mesma pessoa analisar a falha sem procurar culpados. Eles precisam ver a liderança caindo na rede de proteção e saindo dela, intacta, sabe? Pronta para o próximo salto. Além de errar em público, as fontes mencionam algo que eu considero até mais raro de se ver nas hierarquias, que é a coragem de admitir a ignorância. Dizer simplesmente eu não sei. É um verdadeiro divisor de águas. Quando alguém no topo da cadeia alimentar corporativa, alguém de quem sempre se espera a onisciência, vira para a mesa e diz: gente, eu não tenho a menor ideia de como resolver isso. Qual é a tese de vocês? Ocorre uma alteração química imediata na dinâmica do grupo. O peso sai das costas de todo mundo. Exatamente. A ignorância deixa de ser uma vulnerabilidade individual, um motivo de vergonha, e se transforma instantaneamente no ponto de partida de uma busca coletiva. O eu não sei nivela todas as pessoas na sala. Aqui eu preciso pausar e fazer um pouco o papel de advogada do diabo, porque é uma fronteira que parece muito perigosa nos textos. Pode falar. Falar em desestigmatizar o erro e celebrar as falhas na jornada de descoberta é lindo. Mas vamos trazer isso para a realidade dura do mercado. Quem gerencia equipes lida com pressão de acionistas, prazos super estrangulados, orçamentos ilimitados. Para essas pessoas, ouvir que devem aplaudir tentativas mal-sucedidas soa exatamente como recompensar a incompetência. É uma objeção muito justa. Se eu aplaudo quem falha, como eu mantenho o padrão de excelência da minha equipe? Como eu não transformo o departamento num lugar onde o fracasso é a meta? Essa é a objeção mais comum e mais importante de ser desconstruída quando a gente fala desse tema. É vital entender a diferença anatômica, digamos assim, entre um fracasso útil e a pura incompetência. E qual é a diferença para a liderança? O que a gente está discutindo não tem nada a ver com tolerar a preguiça, o trabalho mal feito, a falta de pesquisa ou prazos perdidos por desorganização. A incompetência operacional deve sim ser corrigida e não aplaudida. Então, o que exatamente merece o aplauso, segundo os especialistas? A gente aplaude o rigor do processo de pensamento e a ousadia da hipótese. É basicamente o método científico aplicado aos negócios. Um cientista não é considerado incompetente se a hipótese inicial dele sobre uma nova molécula se prova falsa lá no laboratório. Faz sentido, ele está testando. Ele documenta o erro, entende por que a molécula falhou, e essa informação que ele gerou reduz o campo de possibilidades. Isso aproxima a equipe inteira da cura. O aplauso não é pelo fracasso financeiro, é pela coragem de ter gerado um dado novo. Nossa, é uma mudança de paradigma bem profunda mesmo. É deixar de avaliar o profissional apenas pelo polimento do resultado final e passar a avaliar a qualidade das perguntas que ele fez no meio do caminho. Exato. Se uma ideia ousada não funciona no teste de estresse durante a reunião, o grupo inteiro descobre o porquê. Elimina-se uma avenida perigosa antes da empresa colocar dinheiro real nela. Esse processo investigativo é ouro puro para a organização. Com certeza. E quem tem a coragem de expor essa ideia preliminar, sabendo que ela pode ser derrubada, está prestando um serviço gigantesco à inteligência coletiva do grupo. E essa postura exige recompensa. Que eu compreendo a filosofia, a liderança modela a vulnerabilidade,
recompensa a hipótese testada e separa a inovação da execução. Mas, novamente, para quem está ouvindo a gente e tentando visualizar a rotina de uma terça-feira comum, como se constrói isso na prática? A gente precisa falar sobre a arquitetura tática. Quais são as regras que constroem esse bendito espaço seguro? O espaço seguro, ao contrário do que o nome pode sugerir para alguns, não brota espontaneamente só da boa vontade da galera. Ele precisa ser mecanicamente desenhado. E a primeira tática estrutural que as fontes dão é a mecânica da inclusão deliberada. Como funciona essa inclusão? Durante as sessões de brainstorming ou de resolução de problemas, quem facilita a reunião precisa encontrar formas ativas de chamar as pessoas para o debate, garantindo que as vozes mais introvertidas não sejam engolidas por quem fala mais alto ou tem o ego maior na sala. Mas espera, e aquelas pessoas para as quais o simples fato de terem um nome chamado em público já causa uma microtaquicardia? Forçar a pessoa ao centro do palco não vai acionar aquela mesma amígdala cerebral de que a gente falou antes? Vai, com certeza vai. E é por isso que o design do espaço precisa ser bem flexível. A arquitetura da segurança psicológica reconhece que o brilhantismo não se manifesta apenas em performances orais extrovertidas, né? Tem gente que pensa melhor em silêncio. Isso. Para perfis mais introspectivos, é necessário implementar vias alternativas. As fontes sugerem um espaço de espera designado durante o debate, o uso de quadros brancos digitais onde as ideias podem ser depositadas em formato de texto, ou até mesmo permissões explícitas para submissões anônimas de ideias depois que a reunião termina. Ah, entendi. O objetivo estratégico é capturar o pensamento de alto nível, não testar a oratória dos funcionários. Perfeitamente resumido. E olha, há uma regra tática de convivência, uma norma comportamental citada nos textos que eu considero a mais fascinante de todas para garantir esse fluxo de ideias. É o banimento absoluto da punição social instantânea. Essa regra é crucial. Eu estou falando de proibir sumariamente risadinhas irônicas ou aqueles olhares de desaprovação fulminantes. A gente precisa se aprofundar no poder destrutivo de um simples revirar de olhos. Porque muitas vezes a gente acha que a criatividade morre com uma bronca formal da chefia. Mas não, ela é assassinada por um colega na ponta da mesa que faz uma careta sutil enquanto você está formulando uma ideia. A neurociência explica o peso disso muito bem. O cérebro processa o revirar de olhos corporativo como um ataque direto ao status social. No momento em que a pessoa percebe o cinismo de um colega, a resposta de estresse inunda o corpo de cortisol. E o que o cortisol faz na prática ali na hora? Ele diminui o acesso ao córtex pré-frontal, que é exatamente a região do cérebro responsável pelo pensamento analítico e criativo. Então, o cinismo não apenas magoa os sentimentos, ele literalmente desliga a máquina de resolver problemas do cérebro. Nossa, é letal para a criatividade. E é por isso que o material sugere substituir o cinismo pela regra da adição, né? Um conceito que é emprestado diretamente da improvisação teatral, o famoso sim-e. Essa mecânica do sim-e é brilhante na sua simplicidade. A regra dita que, quando uma pessoa coloca uma premissa na mesa, por mais absurda que ela pareça inicialmente, ninguém tem permissão para atacá-la. Ninguém pode zombar ou dizer, isso nunca vai funcionar. Qual é a obrigação do grupo, então? A obrigação imediata é aceitar a premissa temporariamente e construir algo em cima dela. É usar argamassa em vez de uma marreta, sabe? Se alguém sugere, e se a gente fizesse as entregas de madrugada? Em vez do colega cínico dizer, isso é idiota e custa muito caro, ele é forçado pela regra a dizer, sim, e a gente poderia usar rotas alternativas que ficam vazias à noite. Exatamente isso. Mesmo que a ideia original acabe sendo descartada no fim das contas, o exercício de esticá-la treina o cérebro coletivo da equipe a ver possibilidades, em vez de bloqueios imediatos. E o ponto crítico que fecha essa parte tática, a pedra angular que sustenta toda essa arquitetura, é a fiscalização. Sem dúvida. Um espaço seguro não é, sob nenhuma hipótese, um ambiente anárquico ou frouxo, onde todo mundo fala o que quer sem consequências. Pelo contrário, né? É o oposto. Para que funcione, ele precisa ser um ambiente altamente regulado. Quem conduz a dinâmica precisa atuar como um guardião implacável dessas regras.
Se ocorreu o revirar de olhos, a dinâmica tem que ser pausada na hora e o comportamento pontuado. Tem que chamar atenção ali mesmo. Sim, se alguém usa a palavra mais em vez da palavra e para assassinar uma ideia prematuramente, essa pessoa deve ser redirecionada. O caos criativo e a divergência profunda de opiniões só podem florescer com eficiência se os limites de respeito e construção forem mantidos com rédeas bem curtas. O que altera completamente a nossa percepção sobre o que é colaboração. E, olha, para sumarizar essa verdadeira engenharia do pensamento para quem está nos acompanhando hoje, nós descobrimos que buscar a solução perfeita e blindada logo no primeiro momento é, paradoxalmente, a estrada mais rápida para a mediocridade corporativa. É um atalho para o básico. Sim. Se a ideia é aplicar isso amanhã, seja gerenciando uma crise logística pesada na empresa ou mediando um grande impasse familiar em casa, o segredo é assumir o papel da pessoa que constrói a rede do trapézio. É facilitar o erro seguro, estabelecer essas regras duras contra o cinismo, diversificar como as vozes da equipe são ouvidas e, acima de tudo, ter a bravura de liderar com um sonoro "eu não sei, vamos descobrir juntos". A síntese é perfeita. E, sabe, antes da gente encerrar nossa análise, eu acredito que é uma ramificação bem profunda dessa discussão que merece o nosso olhar para o futuro. Uma reflexão adicional. Por favor, manda ver. A gente dedicou todo o nosso tempo aqui dissecando a importância visceral de criar contornos protegidos, onde a mente humana pode divagar, cometer erros de cálculo, formular hipóteses tortas e, a partir dessa confusão estruturada, conceber inovações revolucionárias, certo? Certo. O erro humano é útil. O erro provou ser a matéria-prima da genialidade. Porém, o cenário contemporâneo de negócios caminha numa direção muito específica, que é a delegação em massa da resolução de problemas complexos para sistemas de inteligência artificial. A automação de tudo. Pois é. E o que define a essência da IA atual é a otimização matemática focada no risco zero. É uma arquitetura projetada justamente para nunca errar, para entregar sempre a resposta mais estatisticamente segura e provável. O que nos leva a um questionamento bem incômodo. Qual? Ao polir nossos processos corporativos substituindo o raciocínio humano, que é falho, por lógicas algorítmicas impecáveis, a gente não corre o risco silencioso de eliminar justamente a fricção, a anomalia e o erro, que sempre foram a fonte primária das descobertas disruptivas. Resta refletir, num mundo perfeitamente otimizado, qual será o valor inestimável dos nossos tropeços. Uau! Um pensamento verdadeiramente provocativo para fechar. A eficiência fria da máquina colidindo de frente com a necessidade caótica da criatividade humana. Onde o sistema tenta evitar o erro a todo custo, nós acabamos de descobrir nesses materiais que o erro é, na verdade, o código-fonte do futuro. Exatamente isso. E com essa provocação ecoando na cabeça, a gente volta mentalmente àquela sala de reunião silenciosa e tensa. Na próxima vez que o problema for complexo e o medo ameaçar congelar todo mundo ao redor da mesa, lembre-se do trapezista. Lembre-se de armar a rede. Seja quem arma a rede. Seja a pessoa que desafia a paralisia, tenta o salto mortal mental e constrói o espaço para que as outras pessoas também tenham a coragem de voar. É ótimo poder compartilhar esse mergulho de hoje. Continuemos questionando os nossos instintos, abraçando o risco calculado e até a nossa próxima análise. Até lá, pessoal. Foi um prazer.